Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a elaboração de um relatório de análise sensorial. Por que é importante, como fazer e assim por diante. Então, quando a gente fala de um relatório, eu preciso entender que ele precisa ter uma comunicação clara. E no caso da análise sensorial, a gente faz o relatório porque ele é um instrumento, né, utilizado para análise, principalmente pelo fato de que a gente vai trabalhar com o ser humano, né? Que ele vai variar. Então, assim, eu posso gostar de algo e vocês podem não gostar. Eu posso sentir algo mais doce e vocês não sentirem. Então, como ser humano, é um instrumento, né, que a gente utiliza na análise sensorial também. Pode ter essa variabilidade intrínseca, tá? Além disso, e por causa disso, a gente pode ter diversas possibilidades que podem acontecer e que a gente tem que tomar e tem que se direcionar durante a análise, tá? Sensorial. Então, por isso que a gente também faz aí o relatório de análise sensorial. E, além disso, é importante, né, nós relatarmos da melhor maneira possível, né, com maior rigor, mais detalhado, o modo como foi feito o resultado, como foi feito o estudo e como que a gente interpretou esses resultados. Então, é importante a gente fazer aí, fazer o relatório de análise sensorial, quando a gente faz uma análise, para a gente ter os resultados e outras pessoas conseguirem entender o que a gente fez. E o relatório em análise sensorial precisa conter, né, pelo menos algumas sessões, e isso é muito importante, tá? Isso num relatório, vamos supor, para a empresa que vocês estão trabalhando, para fazer alguma apresentação. Então, um resumo, os objetivos ou o objetivo daquela análise, o resumo relacionado com aquela análise, o procedimento experimental, resultados e discussão e a conclusão. Então, a gente precisa ter pelo menos essas 5 sessões. Dependendo de onde nós iremos, para onde nós iremos apresentar, vamos supor, vou fazer a apresentação deste relatório num congresso. Lá nesse congresso pede introdução. Aí a introdução a gente vai ter que fazer uma pesquisa bibliográfica, referenciada, né, com estudos próximos ao que a gente está fazendo, e aí criar a introdução. Mas, a princípio, o relatório, vamos supor, se fosse ali na empresa para você apresentar para os seus chefes, você só faria o relatório com esses 5 itens, tá? Então, por que a gente faz o resumo? Ele vai nos permitir, né? Vai permitir que os leitores tenham ideia do que a gente está fazendo. Então, do objetivo que a gente tem. Então, qual que é o objetivo que eu estou fazendo essa análise sensorial? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, qual é a metodologia que a gente utilizou para fazer essa análise e quais foram os resultados obtidos. Então, ele consegue, através do resumo, né, entender já de cara o que é o seu trabalho. E aí não pode exceder de 100 a 120 palavras, né? Então, a gente vai montar ali no Word, por exemplo, a gente tem como contar essas palavras. E aí, quando eu penso nesse resumo, para nortear como a gente vai escrever esse resumo, a gente pode fazer ele respondendo as seguintes questões. Qual o objetivo do estudo realizado? Então, por que a gente está fazendo esse trabalho? O que foi feito ou como foi feito? Quais foram os resultados encontrados a partir das análises feitas? E quais as conclusões? Nós vamos responder essas 4 perguntas e montar ele em forma de resumo. Lembrando que um relatório, qualquer ele que seja, nós precisamos fazer ele numa linguagem técnica, tá? Então, isso é importante também a gente fazer aí a análise sensorial, o relatório da análise sensorial.
E aí, quando eu falo de objetivo, o porquê que a gente está fazendo este relatório ou por que a gente fez essa análise sensorial. Então, vamos supor, eu, professora, peço para vocês fazerem análise sensorial do produto que a gente está desenvolvendo naquela outra disciplina. Então, qual que é o objetivo de fazer análise sensorial? Medir a aceitação do produto que vocês desenvolveram. Esse é um objetivo, né? Esse é um objetivo se a gente estivesse falando só de análise sensorial. Se fosse com relação ao trabalho, já seria uma outra situação, tá? E sempre tem que ser escrito de forma clara, tá? A gente sempre vai ter um objetivo geral. Quando a gente estiver fazendo, a gente tem um objetivo geral, que normalmente é um pouquinho mais complexo, e aí dentro desse objetivo geral, a gente vai destrinchar ele em objetivos específicos. Mas, como a gente está falando de análise sensorial, normalmente a gente tem um objetivo, né? Se a gente está fazendo uma análise simples, quando eu falo, eu estou fazendo um projeto complexo, que tem várias análises, enfim, aí a gente vai ter os objetivos específicos, tá? De cada uma das provas ou análises sensoriais realizadas ao longo do estudo. Então, no caso do relatório, se destinar, por exemplo, a uma publicação, que foi o que eu comentei, vai sempre... o básico é aqueles 5 itens ali que eu coloquei, mas vamos supor que seja um artigo científico, a gente vai ter que ter a introdução, né? Eu tenho a introdução e aí no final eu vou falar sobre o objetivo e passar para as sessões seguintes, tá? No caso do estudo ter servido para confirmar, por exemplo, eu já fiz uma análise e agora eu estou refazendo ela para confirmar os meus resultados, né? Então, isso você também vai colocar normalmente na introdução para falar que você está refazendo aquela análise, tá? Então, isso é importante também a gente descrever. Aí a gente tem o procedimento experimental, ou que a gente utiliza muito, material e métodos, tá? Que é, o que significa procedimento experimental? Nada mais é, né, do detalhamento do que a gente fez ao longo da análise que a gente está fazendo. Então, eu preciso, se for métodos que já foram utilizados anteriormente, se for um método já consolidado, eu preciso utilizar ele de acordo com a referência adequada, tá? Então, eu vou colocar qual foi a norma, baseada em qual norma, em qual livro, em qual autor, enfim, eu vou descrever isso, tá? Devem ser utilizados subtítulos para que o leitor consiga entender aonde que está, para não ficar uma mistura de uma análise. Então, vou falar primeiro lá da análise, quem foram as pessoas que fizeram análise. Então, eu vou lá, painel sensorial. Quais foram as análises realizadas? Análises realizadas. E assim por diante, tá? E aí, sempre apresentar tudo aquilo que eu utilizei de informação, de passos, processos, enfim, eu vou aí descrever no meu procedimento experimental. O procedimento experimental, ele está dividido em 4, na análise sensorial, em 4 itens, tá? Então, eu tenho delineamento experimental. Então, dentro do procedimento experimental, eu posso dividir em 4 outras subseções para facilitar a minha organização, tá? Então, eu tenho lá o objetivo, identificar a diferença de açúcar de um produto para o outro, um exemplo, tá? Então, eu vou explicar como que eu vou fazer esse teste de acordo com esse objetivo, tá? E de acordo com os objetivos que eu escrevi, sejam eles geral ou específico. Então, como que eu planejei esses testes, né? E como que eu vou aí fazer essa análise sensorial, tá? Eu utilizei métodos de análise estatística, né?
eu também preciso descrevê-los e referenciar as fontes, tá? Então, sempre estou copiando de alguém, vou referenciar, não se esqueçam disso, sempre tem que fazer referências. Sempre utilizar as medidas realizadas, sejam elas sensoriais, físicas ou químicas, quais foram as variáveis, quais foram os níveis de variáveis, quantas réplicas que eu fiz, quais foram os lotes disponíveis, a natureza, número das amostras, isso tudo eu preciso descrever, tá? Então, eu estou fazendo lá de um café, então qual foi o lote? Eu especifico o lote. E aí, toda análise, eu tenho que utilizar o mesmo lote, a mesma natureza, a mesma quantidade de amostras e assim por diante, tá? E tudo aquilo que eu tive como ação para diminuir os erros experimentais, eu também preciso relatar. Para diminuir o erro experimental, eu pedi para o provador jogar cuspir fora o café, enfim, eu vou sempre descrever tudo aquilo que eu orientei, que eu falei, que eu fiz. Então, por isso que é muito importante eu ter aí, ou no celular, ou no computador, ou um caderno, sempre anotando tudo aquilo que a gente faz ao longo das análises sensoriais. Aí eu tenho as provas sensoriais, que são as análises. Então, qual foi a análise que eu fiz? Eu fiz uma análise sensorial com um provador não treinado, então eu fiz uma análise sensorial com consumidor de 9 categorias, e assim por diante, que é o que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá? Além disso, a gente também tem o item 3, que é o painel sensorial. O que é o painel sensorial? Quando eu falo de painel sensorial, são as pessoas que participam daquela minha análise, tá? Então, quais foram aí, que tudo está relacionado com a pessoa, com o grupo de pessoas que vão fazer a minha análise sensorial. Então, primeira coisa, indicar a quantidade de provadores. Uma coisa muito importante quando eu falo de indicar a quantidade de provadores eu não posso fazer um teste com só 5 pessoas e também não posso fazer um teste com 10 mil pessoas, porque isso tudo, estatisticamente, pode me trazer resultados errôneos. Então, isso tudo eu preciso avaliar, tá? Estou fazendo uma análise sensorial lá de café, dou 30 ml para cada pessoa. Mas estou vendo que é muito pouco. Eu alterei isso, agora eu vou dar 50. O ideal é que não aconteça essa modificação, mas caso aconteça essa modificação, é importante mencionar isso no relatório, tá? Dentro do painel sensorial. Os provadores que vão fazer o análise sensorial, eu preciso saber, eles foram treinados? Teve um treino específico para essa análise? Como que foi esse treino? Isso tudo eu preciso descrever também, tá? Estou fazendo uma análise de café, estou desenvolvendo um café novo, só que eu desenvolvo ele a partir de um outro produto, tá? E aí, na hora de fazer análise sensorial, eu vou utilizar esse produto como referência. Então, eu preciso identificar as características desse produto. Então, quantidade, marca, temperatura, tudo aquilo que pode interferir na minha análise sensorial, tá? E se caso for análises afetivas, normalmente testes com consumidor, é importante eu identificar idade, sexo, religião, se for o caso, região onde mora. Então, isso também é importante a gente falar quando eu falo do procedimento experimental, tá? Ainda dentro de procedimento experimental, eu tenho uma situação que é a condição da prova. Então, como que foi feita essa prova? Então, eu preciso apresentar as condições físicas da realização das provas. Então, foi feito em cabine, foi feito em mesa de trabalho, foi feita num shopping aberto com movimentação, isso tudo eu preciso descrever, tá? Como que foi preparadas as amostras e como foram apresentadas? Eu preparei as amostras assim, assim, assim. Cortei elas em 30 gramas, em formato quadrado. Isso tudo eu preciso descrever. E eu apresentei como essas amostras? Em prato, em copo, em guardanapo, entreguei na mão do consumidor, enfim. Isso tudo eu preciso identificar, tá? Identificar a localização aí dessa análise. Então, isso eu preciso identificar, que eu comentei, a cabine, né? Se foi feito em loja, casa, e etc. Teve alguma distração que aconteceu ali no momento da análise sensorial? Isso também eu preciso descrever. Então,
teve cheiro diferenciado, barulho, calor, estava frio, estava quente, a iluminação estava adequada, estava inadequada, estava muito claro, muito escuro. Isso tudo eu preciso identificar para que, se alguém quiser repetir essa minha análise, ela consiga fazer e consiga aí comparar os resultados, tá? E caso eu tive algum desses problemas ou dificuldades, enfim, eu posso ter feito alguns procedimentos para minimizar. Então, eu também preciso descrever essas informações, tá? O modo de preparação das amostras, eu também preciso, que foi o que eu comentei ali em cima. Então, qual foi a embalagem, tempo, temperatura de armazenamento, temperatura de apresentação, diluição, isso tudo eu preciso descrever. Porque, por exemplo, quando eu falo de diluição, eu estou fazendo análise de uma pimenta, tá? Essa pimenta, ela é muito forte se eu provar ela sozinha. Então, eu diluo ela em óleo normal. Um exemplo, tá? Em óleo de soja. Então, eu preciso descrever isso, tá? Quais foram as instruções que eu dei aos provadores? Qual é o tempo da prova? Então, eu tenho lá análise sensorial de 5 amostras diferenciadas. Então, qual que é o tempo que as pessoas precisam esperar entre uma amostra e outra? As amostras vão ser engolidas, vão ser cuspidas? Como que a gente vai fazer a lavagem da boca entre as amostras? E tudo aquilo que eu informar aos provadores, eu preciso identificar também aí nas condições de prova, tá? Outra variável que que vai influenciar nos resultados, tá? Que também é importante a gente informar horário da análise, foi feito de manhã, à tarde, à noite, na hora do almoço, na janta, enfim. Qual que era a umidade do ambiente? Estava muito seco, estava muito úmido. As amostras foram envelhecidas, elas estavam para vencer, eram muito novas, acabadas de fazer e assim por diante. Então, isso tudo é importante a gente informar, tá? E aí a gente precisa. Por quê? Porque as pessoas precisam entender algumas coisas, como, por exemplo, os provadores fizeram um trabalho individual ou em grupo. Eu já tenho que ter descrito anteriormente como que eu fiz essa análise, tá? A iluminação, ela era diferente do que, vamos supor, vou tomar uma bebida que a gente quer que as pessoas consumam na balada. Ah, mas eu fiz essa análise sensorial meio-dia em pleno sol. Já é diferente, então isso tudo pode interferir no meu resultado, tá? Quanto que eu apresentei de amostra, que eu servi de amostra, qual que era o tipo de recipiente, era em plástico, em vidro, em porcelana, quais os utensílios que eu dei para as pessoas poderem provar, quais eram as temperaturas, tá? Como que foi feita a ordem da apresentação das amostras? Então, elas eram aleatórias, eram balanceadas, isso tudo eu preciso identificar. Então, eu dava para todo mundo da mesma forma, dava diferente, a gente já viu isso nas aulas anteriores. Outra coisa, como que eu fiz a codificação das amostras? Em letras, 3 dígitos, figura, né? Que a gente já estudou um pouquinho também quando a gente usa cada um desses. Então, isso tudo é muito importante quando eu falo procedimento experimental. Então, no procedimento experimental, eu vou descrever o que eu fiz, tá? Eu não coloco resultados, mas eu descrevo tudo aquilo que a gente fez ao longo das análises sensoriais ou ao longo do processo antes da análise sensorial que vai interferir na análise sensorial ou no resultado dela. E aí eu tenho os resultados e discussão. Então, dentro dos resultados e discussão, o que eu faço? Eu apresento os dados, né, para justificar as minhas conclusões. E como que eu posso apresentar esses dados ou esses resultados? Através de forma, de tabelas ou de figuras. Só que assim, eu apresentei em forma de tabela, eu não vou apresentar em forma de figura. Eu apresentei em forma de figura, eu não vou apresentar em forma de tabela. Isso é muito importante, tá? Não deve se repetir esse tipo de informação. A utilização dessas tabelas, né, vai permitir que eu consiga explicar de forma mais concisa os dados. Então, em uma única tabela, eu apresento todos os dados ali que eu encontrei, tá? E quando eu falo de figuras, eu já consigo apresentar, né? Figuras, quando a gente fala gráficos, eu consigo apresentar de modo mais fácil as tendências ou interações entre as variáveis. Então, houve alguma interação, o gráfico ele consegue me mostrar, tá? E aí a gente tem diversos tipos de gráfico, tem gráficos de pizza, de linhas, dispersão, enfim, tá?
Os dados obtidos e os resultados, eles devem, né, ser sumariados. Então, começar a ser identificados um a um e assim por diante. Todos os dados são relevantes, tá? Mesmo aqueles que falam que a minha análise está errada ou não foi de acordo com o que eu esperava. Tudo, né, é relevante. Então, eu preciso descrever os resultados obtidos, tá? E aí, quando a gente fala de discussão, não é brigar um com o outro. Na verdade, discussão é eu pegar o meu resultado e apontar tanto relevância teórica e prática, né? Confrontando com conhecimentos que a gente já possuía ou que outros pesquisadores já tiveram. Então, eu preciso aí confrontar aí esses resultados, tá? E aí, sempre indicar se esses resultados estão de acordo com o que a gente esperava ou não, se eles estão, vamos supor, eu fiz um trabalho, o João fez outro trabalho. O trabalho do João fala que nunca daria o que eu coloquei, mas eu consegui encontrar essas respostas, tá? Então, isso tudo é importante eu descrever, tá? Sempre fazer a interpretação desses resultados de forma organizada, lógica, e vai de encontro com o que eu fiz ao longo do meu relatório, tá? Então, o que a gente pode fazer? Normalmente, quando a gente descreve ali o material e métodos, eu faço ele na forma organizada, tendo uma sequência. E eu posso fazer o quê? Os meus resultados, eles podem seguir essa mesma sequência do material e métodos. Até fica muito bom para a gente olhar o que a gente fez na metodologia e olhar o que a gente fez aí, que a gente teve de resultado, tá? Às vezes fica até mais fácil. Então, e sempre a gente interpretar esses resultados, comparar esses resultados com outros estudos similares, tá? E sempre indicar aí as dificuldades ou limitações que a gente teve aí ao longo do trabalho, tá? E aí, a gente tem a conclusão, né? Então, o relatório, ele vai apresentar a conclusão de forma clara. Normalmente, a conclusão, ela vai responder aos meus objetivos. Então, eu vou lá nos meus objetivos, olho o que eu escrevi de objetivo e respondo, através do que eu estudei, a minha conclusão. Vou fazer uma conclusão baseada nesses objetivos. E aí, uma coisa que a gente também pode apresentar é sugestões, né, para estudos complementares. Eu encontrei esse resultado, mas é importante, a gente viu que faltou um ponto ali naquela análise. Então, a gente pode sugerir que outros estudos serão feitos a partir daquele dado, enfim. Então, isso tudo é importante. Então, quando a gente fala do relatório da análise sensorial, ele vai, né, descrever a importância desse relatório, o objetivo desse relatório, como a gente fez esse relatório, quais são os resultados que a gente encontrou e qual que é a conclusão que a gente tem a partir dessa análise, tá? Então, é um procedimento muito importante, né? E sempre vai depender de como nós estamos fazendo análise sensorial, tá? Sempre vai depender para qual fim que eu estou fazendo essa análise. Eu estou fazendo só para testar ali, básico. Não, eu estou fazendo porque eu preciso saber uma informação para aplicar um outro teste, para fazer um artigo, enfim. Então, isso tudo sempre vai depender do meu objetivo, tá? Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos para vocês e até a próxima.